Olá pessoal, boa noite. Leandro na área, Leandro por aqui. Pastor Leandro do Connect C3, um colégio online. E nós queremos compartilhar conteúdo com você, estar compartilhando com você que está me ouvindo. Estamos procurando estar compartilhando conteúdo bíblico de qualidade, uma interpretação coerente para todos vocês. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu estava meditando essa semana, algo que eu estava estudando e compartilhando essa semana. Eu estou aqui com um material e o nosso objetivo é transmitir um conteúdo seguro, um conteúdo bíblico. Por que essa preocupação de transmitir um conteúdo bíblico? Porque nós estávamos raciocinando e pensando sobre as estruturas de mensagem, as estruturas pastorais, as estruturas de conteúdo que muitas igrejas transmitem hoje, né? Muitos transmitem hoje. E eu estava pensando da seguinte forma: será que você permitiria que um veterinário ele fizesse uma cirurgia cardíaca em alguém que você ama? Será que você permitiria com que O que você acha de um pedreiro que não consegue manusear a colher de pedreiro, o prumo, a linha, o nível? Você permitiria com que ele construísse uma casa para você? E então a grande pergunta por que nós não paramos para pensar em um pastor, um líder espiritual que tem uma ferramenta, mas ele não consegue manusear a ferramenta que tem? Pare e pensa, um líder espiritual que a ferramenta de trabalho dele é uma Bíblia, mas ele não sabe manusear aquela Bíblia. Por isso nós temos tido tantas igrejas, tantos formatos diferentes, tantos tipos diferentes e tantas interpretações até absurdas. Porque nós temos ali pessoas que têm uma ferramenta, mas que não sabem manusear aquela ferramenta, né? Por exemplo, a ferramenta de um líder espiritual é a Bíblia. E ele precisa saber manusear aquela Bíblia. A ferramenta de trabalho dele é um livro. E um livro tem uma escrita, possui uma linguística. E ele não sabe manusear a linguística. Ele não sabe o que é uma figura de linguagem, ele não sabe o que é um texto, ele não sabe o que é um contexto, o que é uma linha narrativa, né? O que é tipos de linguagem. E durante muito tempo foi fomentado de que não há necessidade, de que a unção, quem tem unção não precisa dessas coisas, né? Então, nós aqui, tanto na nossa igreja como no nosso colégio bíblico, nós queremos trazer para os nossos alunos, principalmente para os nossos alunos e para os nossos membros, aqui na comunidade C3, a nossa comunidade de fé, no qual hoje nós trabalhamos. Esse é o motivo por que trabalhamos dessa forma hoje, justamente por tentar entender, por entender essa questão do letramento. Você sabe a diferença entre analfabetismo e letramento, né? O analfabeto é aquele que de fato nem sabe ler. E o desletrado, a pessoa que não possui letramento, é aquele que sabe ler, mas que não consegue fazer uma interpretação correta de um texto, né? E esse é um dos motivos que nos levou a fundar o Colégio C3, a promover letramento, a promover conhecimento, a promover desenvolvimento bíblico naqueles que nos ouvem. Então, você ouve muitas discrepâncias nos púlpitos entre líderes espirituais. Um evangelho híbrido, um evangelho misturado,
uma indefinição do que é igreja, uma indefinição do que é reino, do que é evangelho, uma indefinição em diversos tipos de assunto, né? Então, nós desejamos muito trazer para vocês aqui conteúdo. Hoje é uma introdução, estou de volta aqui, né, nas mídias. É uma introdução para que a gente possa parar e pensar e trabalhar esses assuntos. Eu estou aqui com um assunto muito interessante, é o que não é igreja, né? O que não é igreja. Muitas pessoas frequentam instituições pensando que é uma igreja. E na realidade não passa apenas de uma instituição, não é igreja. Porque para ser igreja precisa ter características específicas de igreja, no qual eu vou estar falando aqui em um outro momento, né? Mas muitas vezes pessoas frequentam uma instituição e não é igreja. Existem igrejas que podem ser instituições. Existem instituições que parecem, mas que não são igrejas. O que vai definir isso? O que vai definir se é igreja ou não é que existe uma característica bíblica para isso. Existem fundamentos bíblicos para isso. E talvez a pessoa está frequentando um lugar, frequentando 4 paredes, julgando ser igreja. Mas o evangelho pregado não é o evangelho de uma igreja. É um evangelho híbrido. É um evangelho misturado. É um evangelho que está diluído com muitas coisas. Existem características de um evangelho diluído. Muitas pessoas crescem, passam anos e anos em uma igreja, pseudo-igreja, achando que aquilo é uma igreja, mas é uma instituição. Por que eu falo que não é uma igreja? Por causa do tipo de evangelho que ela fala. É um evangelho cuja ênfase não é cristocêntrica. A ênfase da ministração da palavra daquele líder não é especificamente centrada no evangelho. Parece igreja. É igual Denorex. Parece, mas não é. Tá? Então existem várias características daquilo que não é igreja. Muitas características. Por exemplo, uma delas é um evangelho pregado, uma expectativa, né? É uma expectativa de que Deus vai fazer o que você deseja. Esse evangelho tem um problema. Esse evangelho está com um probleminha aí. Ele apresenta um Deus de supermercado, um Deus supermercado. Um Deus que está lá para fazer a vontade humana. E não servos que fazem a vontade desse Deus. Esse evangelho está com defeito, né? Esse evangelho está com um certo problema, né? Qualquer grupo que está se reunindo, não por fé, mas está se reunindo sim por expectativa. Você está lá na expectativa de que vai receber algo, de que vai ganhar algo. Esse evangelho está com defeito. A mensagem, a ênfase exacerbada naquilo que você vai ganhar. A pergunta que se tem é: o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Deus deixa de ser um rei adorado e servido para um Deus servidor. Então essas características é para fazer a gente pensar: puxa, eu acho que eu estou apenas numa instituição. Eu não estou numa igreja, numa eclesiologia numa igreja bem definida, né? Onde esse conjunto de pessoas, aglomerado de gente, existe para a glória de um homem, para a glória de um grupo. Está lá para exaltar um homem. Pode observar que essas igrejas do evangelho meio misturado, existe um nome, que é o nome do líder. É para exaltar um líder, para exaltar um grupo. Quando a igreja ela deveria ser coletiva, mas ela está lá para o nome de um grupo. Ela está lá no nome de um líder.
tá? Ela está centrada em um carisma, está centrada em um líder. Na carisma de um líder, aquele líder carismático. Tanto pode observar que pessoas menos carismáticas não pregam lá, não ministram lá, né? Você é deixado de lado, porque você não tem a carisma. Por exemplo, eu já participei de muitas reuniões em que você é chamado para pregar se você for um bom levantador de oferta. Se você for um bom levantador de oferta, você é chamado. Se você não for um bom levantador de oferta, você é deixado de lado. Eu mesmo já fui deixado de lado muitas vezes por não ser um levantador de oferta. Minha ênfase não é bem essa, né? Um levantador de oferta. Se você for um bom levantador de oferta, você é convocado, você é chamado, você é posto em evidência. Do contrário, não é, né? É centrado na carisma, é centrado em torno de um nome, né? Se ela tiver esse ponto, você é marcado. Ou senão você é deixado de lado, né? Tanto é que a ênfase numa teologia baseada naquilo que você ganha, naquilo que você vai ganhar, naquilo que você vai receber. Você está aqui para receber alguma coisa de Deus. Você está aqui para ganhar alguma coisa. Não é centralizado, não existe um evangelho cristocêntrico, um evangelho centrado na pessoa de Cristo, mas naquilo que você ganha. Tanto é que há uma coação. A mensagem, ela tem um aspecto de coação, de medo. Por isso é muito falado sobre é o evangelho do medo, vamos dizer assim. Por isso é muito centrado medo do inferno. Você é coagido a dar porque Jesus vai voltar e você não fez nada. Jesus vai voltar e você não construiu nada. Jesus vai voltar, olha, tem uma obra para fazer e você não faz a obra. Existe uma coação, existe algo ali, né? A escatologia é uma escatologia escapista. Esse mundo aqui vai de mal a pior mesmo. E se você não ficar firme, se você não fizer direito, se você não fizer de forma adequada, você vai ficar. Você vai ficar. É uma mensagem centrada e voltada no medo. Não há um Cristo no centro ali. Não é uma mensagem, é um evangelho que ele não anuncia que você está liberto, né? Que você foi liberto, que você está livre do pecado, que você está dentro de uma aliança, que você está dentro de uma aliança pactual, você está dentro de um pacto com Cristo, com Deus. Não há uma esperança escatológica. Gente, às vezes eu falo para as pessoas não me compreendem muito, né? Você fala assim, o mundo vai acabar. Gente, o mundo não vai acabar. O mundo não, biblicamente falando, o mundo não vai acabar. Pode ficar em paz. Tem lá a grande tribulação, aquilo tudo, mas existe o milênio. As pessoas não falam, né? Falam de catástrofes. O livro do Apocalipse não é um livro para falar de diabo, demônios e catástrofes. É um livro exclusivo para nos mostrar um Cristo glorificado. É o livro do Cristo glorificado. As pessoas focam muito em 7 trombetas, 7 taças e cavalos com cauda de escorpiões e demônios que vão ser liberados e o anticristo, mas a ênfase do Apocalipse não é essa. Então, nesse evangelho, tira essa esperança futura. Tira essa esperança de um Cristo glorificado, de um Cristo, tira uma mensagem redentiva, né? De uma linguagem, uma esperança, tira de nós a esperança, né? E então,
vai sendo anunciado que não é uma igreja. Não é uma igreja. Uma igreja centrada no líder. Uma igreja com um evangelho diluído. É o que Paulo falou para os Gálatas. Olha, Gálatas, eu estou aqui admirado. Vocês mudaram do evangelho para outro de uma maneira tão rápida que eu fiquei assim assustado com vocês, ó Gálatas. Né? E qual que era a dinâmica de Gálatas? Era Jesus mais circuncisão. Jesus mais Moisés, né? E essas coisas, tudo bem, elas possuem uma ordem, né? Moisés faz parte da história, da linearidade do evangelho, mas possui uma ordem, né? Uma ordem ali. Então, muito cuidado com o evangelho que você tem ouvido. Às vezes nós nos vislumbramos demais com a institucionalização e o evangelho que é bom não está ali. É um evangelho misturado. É Jesus mais campanha, é Jesus mais óleo, é Jesus mais alguma coisa, é Jesus mais... E a ênfase vai saindo do Cristo, de Cristo como centro, e a ênfase é em outro aspecto, em outra coisa. Muito cuidado com esse evangelho. Muito cuidado mesmo com o evangelho. E a pergunta que eu faço para você, o que é igreja? O que é igreja? O que de fato é uma igreja? Quais são as características de uma igreja? Quais são as características? O que é igreja? Eu não vou falar de definições em grego para eclésia ou os nomes, de onde surgiu. É maravilhoso saber essas coisas. Em outro momento vamos estar falando. Eclésia ou igreja, Jesus usa esse termo, é emprestado. Emprestado da Grécia, sim. Emprestado de Alexandre o Grande, sim. Também, dentro de um aspecto romano, também é emprestado. Existem várias palavras bíblicas que Jesus tomou emprestado, como paracletos. Uma palavra para Espírito Santo, era o general à frente que mantinha a ordem da linha de batalha, é uma palavra emprestada. Eclésia também é uma palavra emprestada. Vou me lembrar aqui, tem mais, né? Mais palavras que foram emprestadas, mas de fato o que é a igreja? E às vezes as pessoas estão iludidas dentro de um ambiente, crendo que aquilo é, e na realidade não é. Então, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2,19, que nós já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. A igreja é a família de Deus, há uma família. Nós precisamos ter esse senso de pertencimento, pertencemos a uma família, né? Pertencemos a um núcleo familiar, né? Essa família, a Trindade é uma família. A criação não é a expressão de um Deus entediado na eternidade, um Deus que estava entediado na eternidade e vamos fazer o homem para que se alegra, né? Não, a criação, ela é resultado de uma história de amor entre a Trindade, é assunto para depois. Em Timóteo também vai falar, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. E ele fala que é a igreja, a eclésia, é o senado do Deus vivo. Olha só, há uma expressão antiga que a igreja é o senado de Deus, né? É o senado, a base de Alexandre, a base base grega, né? A igreja também é a coluna, firmeza da verdade. Então, já aqui nesses dois textos nós entendemos o que é a igreja. Somos concidadãos, família de Deus, igreja do Deus vivo, coluna, alicerce da verdade, um povo reunido, né? Um povo reunido. E Paulo chega a mencionar 3 vezes para a glória de Deus. Isso é igreja. Paulo vai dizer lá em Efésios, né? Ele vai usar essa expressão em Efésios. Ele vai dizer no 1:6, para a glória de Deus. 1:12, para a glória de Deus. 1:14, para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus e não para a glória de um nome, de um líder, para fazer um líder, para exaltar um líder.
Bom, gente, esse é um pouquinho do conteúdo que nós vamos estar transmitindo. Vai estar lá em outras plataformas, mas você pode pegar esses pequenos pontos. O que é igreja, o que não é igreja. E pararmos para raciocinar e pensar um pouco sobre isso. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!